Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje trago para vocês um assunto interessante que gera muita polêmica por causa das respostas que a gente vai encontrar. É uma questão sobre porcentagem, uma porcentagem envolvendo raízes e também potências. Isso aqui cabe muito, né, quando a gente está estudando a parte de matemática financeira, a gente precisa calcular juros sobre juros, aparecem as potências, aparecem também as raízes quando a gente tem que resolver alguma equação envolvendo porcentagem, né? Então venha comigo para você aprender como que faz esse tipo de questão, porque as respostas vão enganar a gente, porque parece muito que já está muito na cara, né, o valor que a gente deve encontrar, mas eu vou mostrar para vocês que é surpreendente e é interessante demais, tá bom? Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, eu trago conteúdos de matemática, matemática básica, conteúdos aprofundados também, né, com coisas interessantes, né, sobre o assunto matemático. Espero que você goste aqui do canal e dos vídeos que eu estou trazendo. Se você puder curtir esse vídeo, eu agradeço muito, fortalece demais o meu trabalho aqui no YouTube, tá bom? Vamos resolver cada uma dessas, são 4 probleminhas que a gente tem aqui. Se você já souber, já pode deixar aí nos comentários, se você já imagina qual que seja a resposta, né? Uma dessas alternativas. E é claro, vou ficar muito feliz de te receber aqui nos comentários, beleza? Vamos resolver essa primeira aqui, ó. A primeira questão, né? O primeiro probleminha que a gente tem é a raiz quadrada de 64%. E aí a gente tem que lembrar uma coisa. A porcentagem, ela é um símbolo, né? Esse símbolo da porcentagem, ele representa para a gente uma operação matemática. Então a gente tem que lembrar como que significa, né? O que significa essa operação, como que ela funciona no meio numérico para a gente poder depois aplicar a raiz quadrada. Porque se a gente ignorar esse símbolo e apenas fazer a raiz quadrada de 64, vai dar errado, beleza? Então eu vou mostrar para vocês a primeira bem detalhado, depois as outras a gente faz um pouquinho mais depressa, beleza? Então a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que 64%, vou fazer aqui em cima, ó. Vou fazer aqui, né? 64%, opa, 64%, ele tem duas representações, que é alternativa, né, que vai nos ajudar bastante, porque primeiro que ele vai sumir com esse símbolo, que atrapalha um pouquinho na hora das contas, vai deixar somente os números decimais, inclusive, porque a gente tem que lembrar que a porcentagem, ele quebra o número, quebra o valor em 100 partes iguais e considera aquela parte que a gente está querendo, no caso aqui o 64, né? Então significa que 64% são 64 partes de 100. E isso aqui, matematicamente, né, ela pode ser representada por meio da divisão ou por meio da fração, que é uma forma de mostrar a divisão para a gente, né? Então quer dizer que 64%, uma das formas de representar esse valor é o 64 sobre 100, como forma de razão, né? Razão de denominador 100. Isso aqui é uma das representações que a gente tem. E claro, se a gente quiser fugir das frações, né, deixar as frações de lado, a gente consegue também encontrar esse valor na forma decimal. Como que eu faço isso? É só você fazer 64 dividido por 100 que você vai encontrar esse valor decimal que eu estou falando. Que no caso aqui, né, é o 0,64. Ou seja, esses três valores que a gente tem aqui significam a mesma coisa, representam o mesmo valor numérico. Então, 64% é a mesma coisa que 64 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,64. Esses três valores são equivalentes e o mais interessante, esses dois últimos aqui, eles representam apenas números, né? Não tem aqui esse símbolo para nos atrapalhar e gerar uma confusão na hora da resolução. Então a gente vai utilizar ou uma dessas, né? Ou essa, para poder resolver essa raiz quadrada, porque vai ficar um pouco mais fácil para a gente na hora de resolver, beleza? Eu vou começar utilizando a fração de denominador 100, porque é interessante, vocês vão ver, o 100 ele é um quadrado perfeito e o 64 também é um quadrado perfeito. Vai ficar ótimo para a gente na hora de resolver. Olha para você ver. Então, ó, raiz quadrada de 64%, eu vou colocar logo na frente aqui, tá? É a mesma coisa que raiz quadrada, deixa eu fazer uma raizona aqui, de 64 sobre 100, certo? Substituir o 64% pelo 64 sobre 100, que como a gente viu, como eles são equivalentes, eu não estou mudando nada, eu só estou mudando a notação ou a forma de escrever aquele número, aquele valor que eu quero calcular a raiz quadrada. Então tem aqui 64 sobre 100. Agora a gente partiu aqui para uma forma que a gente precisa saber as propriedades da radiciação, que eu vou mostrar para vocês, né? Qual propriedade que é útil aqui para a gente poder resolver de forma tranquila. Por quê? Como tem uma divisão dentro da raiz, a gente tem que lembrar que não é tão simples assim, tem duas operações, né? Divisão
e raiz quadrada. Ou a gente faz a divisão e resolve a raiz, e aí a gente estaria resolvendo a raiz quadrada de 0,64, que é um assunto que eu posso trazer em outro vídeo também, é interessante, mas eu sugiro para vocês utilizar aqui a propriedade que vai dizer que a raiz da divisão é a divisão das raízes. Igualzinho a gente faz, né? Quando tem multiplicação de raízes, a gente transforma na raiz da multiplicação, né? E vice-versa. Na divisão funciona do mesmo jeito. O que isso significa? Quer dizer que raiz quadrada grandona de 64 sobre 100 é igual a raiz quadrada de 64, eu faço separadamente, olha lá, dividido por raiz quadrada de 100. Lembra que eu falei para vocês que o 64 e o 100 são quadrados perfeitos? Isso significa que eu vou conseguir calcular a raiz quadrada desses dois números sem muitos problemas, né? E a gente sabe disso, lembrando propriamente da tabuada, isso já vai nos ajudar bastante, né? Vou colocar aqui para não ultrapassar muito essa linha aqui. Raiz quadrada de 64. Você deve pensar em algum número que multiplicado por ele mesmo que dá 64. Qual número é esse? 8 vezes 8 é igual a 64. Portanto, a raiz quadrada de 64 é igual a 8. E claro, as alternativas aqui já deixavam muito na cara que era alguma coisa ali relacionada com 8, né? Por causa do 64. Mas, só para mostrar para vocês que quando não tiver as alternativas, você pode pensar desse jeito. A raiz quadrada é um número que multiplicado por ele mesmo que resulta o radicando, que é o elemento que está dentro da raiz. No caso aqui, a gente descobriu que é o 8. Beleza. Raiz quadrada do numerador é 8. Só que eu tenho a raiz quadrada do 100 também. E a raiz quadrada do 100 é um pouco mais fácil. Você tem que pensar em um número que multiplicado por ele mesmo que dê 100. Esse número é o 10, né? 10 vezes 10 é igual a 100, então a raiz quadrada de 100 é igual a 10. Olha que legal, gente. 8 sobre 10. Beleza, eu poderia resolver essa fração. Daria aqui, né, 8 dividido por 10 dá 0,8. Eu posso, inclusive, colocar esse valor. Só que as alternativas estão em porcentagem. Lembra que a gente viu aqui no começo que a porcentagem é uma fração de denominador 100? Então, o que eu vou buscar aqui na hora de resolver a minha questão? Eu vou buscar encontrar algum denominador 100, encontrando uma fração equivalente ao 8 décimos que nos resulte aqui, né, em uma fração de denominador 100. Como que eu faço para encontrar uma fração equivalente? Eu vou fazer operações de multiplicação ou divisão no numerador e no denominador com valores iguais, né? Então, eu tenho que tudo que eu faço no numerador, eu tenho que fazer no denominador para chegar no valor 100. Como a minha base, né, o meu denominador está 10, eu vou tentar multiplicar por 10, né? É a melhor opção que a gente tem, porque 10 vezes 10 é 100. Só que, se eu multipliquei por 10 o meu denominador, eu tenho que multiplicar o numerador também, tá? Porque senão não estaria encontrando um valor equivalente, uma fração equivalente. Eu estaria mudando o valor do meu número. Então, isso não pode acontecer. Então, tem que ter essa compensação. Tudo que faz embaixo faz em cima. Então, significa que 8 décimos é a mesma coisa que 80 dividido por 100. E olha que legal, gente. 80 dividido por 100. O que a gente sabe que é isso? Lembra que denominador 100 é uma porcentagem? Então, essa divisão por 100, ela vai transformar no símbolo da porcentagem que a gente tem. Então, isso aqui é a mesma coisa que 80%. E essa daqui, gente, é a nossa resposta. Olha que legal. A raiz quadrada de 64% é 80%. A alternativa letra C. Aí você deve estar se perguntando, né? Mas eu fiz uma operação que ela geralmente reduz o valor, né? Que é a raiz quadrada, e ela aumentou o valor. Por que isso aconteceu? Existe uma lógica, uma explicação para isso. Como a gente sabe, o 64% é uma coisa menor do que 1, é um valor menor do que 1. No caso, a gente viu que, inclusive, ele vale 0,64. Quando a gente extrai a raiz de um número menor do que 1, ele tende a crescer. Então, por isso que aumentou, né, aqui para 80%. Ou seja, se a gente quisesse fazer em 0,64, olha lá, raiz de 0,64 vai ser igual a 0,8. Que é exatamente a mesma coisa que 80%. Então, extrair a raiz de um número menor do que 1 resulta em um número maior no resultado. Então, é uma coisa interessante, né? A gente não esperava, assim, logo de cara, quando você olha para a questão, você imagina que seja o 8%. Só que não é, é os 80% que é a resposta. E aí, você gostou desse tipo de raciocínio aqui envolvendo a porcentagem?
Vamos praticar um pouquinho agora no 144 aqui, ó. É a mesma coisa. Agora vamos fazer um pouquinho mais rápido para a gente ganhar tempo nessa questão. Vamos transformar direto esse 144% em fração. Então, isso aqui vai ficar igual a raiz quadrada de 144 dividido por 100, pensando no mesmo raciocínio, tá? Sempre que tiver porcentagem, eu vou pensar desse jeito. Inclusive, quando for potências também, tá? A mesma coisa ali que vai acontecer, beleza? Então, 144%. Isso aqui, a gente sabe que pode quebrar em duas, né? Raiz de 144 dividido por raiz de 100. E, claro, eu peguei aqui valores que são quadrados perfeitos, para poder ficar fácil a nossa conta, né? 144 ele tem raiz quadrada exata, e o 100 sempre tem, né? Porque é o 10 que a gente acabou de ver ali em cima. Então, qual é o número que multiplicado por ele mesmo que resulta em 144? As próprias alternativas já entregam, né? Tem alguma coisa a ver com 12. E, de fato, 12 vezes 12 é igual a 144. Se a gente sabe que 12 vezes 12 é igual a 144, a raiz quadrada de 144 só pode ser 12, né? Então, isso aqui vai ficar 12 dividido pela raiz quadrada de 100, que a gente acabou de fazer aqui em cima, né? Que é 10. Chegamos novamente em uma fração decimal. O denominador é 10. Só que, de novo, a gente quer porcentagem, a gente quer fração com denominador 100. Então, eu vou utilizar a mesma estratégia. Vou multiplicar por 10 aqui embaixo, multiplicar por 10 aqui em cima, e isso aqui vai dar o mesmo valor, porque eu estou fazendo operações que encontram uma fração equivalente, né, que é a mesma, que representa o mesmo valor. Isso aqui é igual a 120 sobre 100. E 120 sobre 100, o próprio nome já nos ajuda aqui, né, é igual a 120%. Então, a alternativa, a letra C, que também é a terceira alternativa, que é a nossa resposta dessas raízes. E aí, você gostou de calcular raiz quadrada de porcentagem? Deixe nos comentários se foi interessante esse assunto, e vamos também fazer agora as potências para a gente ver como que funciona quando a gente eleva ao quadrado um número. Como a gente já descobriu a estratégia de transformar em fração, já vou aplicar direto aqui e a gente vai conseguir resolver muito tranquilo essas aqui, ó. Gente, 4% é igual a 4 sobre 100, tá? Beleza? E isso aqui tudo eu tenho que preservar a operação que estava sendo feita. Estou levando ao quadrado, certo? Se a gente levou ao quadrado um número desse jeito aqui, a mesma estratégia da radiciação, que pode quebrar em duas, eu posso fazer aqui também. Vai ficar 4 ao quadrado, que é igual a 16, dividido por 100 ao quadrado. E 100 ao quadrado, isso aqui é 10 mil. Só que, ao invés de transformar em 10 mil, como eu vou querer o denominador 100, eu já vou pensar em deixar o 100 aqui. Então, eu vou colocar 100 vezes 100, que é a mesma coisa, tá? Porque depois eu vou tentar simplificar, né? E tentar resolver para deixar já na forma de porcentagem para a gente poder encontrar o valor da alternativa, beleza? Se você quiser colocar 10 mil, não tem problema. É 10 mil mesmo, né? 100 vezes 100 é 10 mil. Só que, olha aqui. Agora, aqui eu já teria encontrado a minha resposta. 16 sobre 10 mil. Só que eu quero em porcentagem. Então, um desses 100 aqui, ó, ele vai se transformar no símbolo de porcentagem, tá? Esse 100 virou essa porcentagem, e o restante eu vou fazer essa divisão. 16 dividido por 100. 16 dividido por 100, como a gente viu aqui, é só dar duas casas com a vírgula, né? Então isso aqui vai ficar em 0,16. Olha que legal, apareceu a nossa resposta. 4% ao quadrado é igual a 0,16%. E aqui a mesma explicação, né? Por que que diminuiu o valor da minha porcentagem se eu estou elevando ao quadrado? Porque o 4% ele é um número menor do que 1, é 0,04. Quando eu elevo ao quadrado um número menor do que 1, pelo mesmo motivo da raiz ali, né? Ele vai diminuir o valor ao invés de aumentar. É sempre o contrário, beleza? Então vai ficar 4% ao quadrado igual a 0,16, letra C. Mesma coisa vai se aplicar aqui no 15% ao quadrado. Vamos fazer? Olha lá. 15% ao quadrado é igual a 15 sobre 100. Tudo isso aqui ao quadrado, tá? O pincel está falhando. Isso aqui é igual a 15 ao quadrado, que é 225. É só você fazer 15 vezes 15, tá? Não tem dificuldade. Só montar, fazer a continha que dá certo, tá? Dividido por 10 mil. Se você quiser colocar 10 mil, ou se eu quiser de novo, né?
100 vezes 100, só para poder já uma delas virar porcentagem e a outra fazer a divisão, né? Isso aqui vai resultar em 225 dividido por 100, é só colocar o número com duas casas decimais. Isso aqui é 2,25. Esse dividido por 100 aqui, eu vou transformar no símbolo da porcentagem. Então, a nossa resposta dessa daqui, 2,25%. Esse é o vídeo de hoje. Olha que legal essas porcentagens. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Daqui a pouquinho eu vou sair da frente para vocês se quiserem tirar um print, né? Esse é o vídeo de hoje. Eu agradeço você que chegou até aqui. Um grande abraço a todos. Amanhã tem vídeo novo, então se inscreva no canal. Curta esse vídeo se você ainda não curtiu. E amanhã a gente se vê nesse mesmo horário. Um grande abraço e até lá.